Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol e muito mais. Se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo. Batemos a marca de 1.300 na última semana, então eu queria agradecer demais todo mundo que está novo aqui no canal, que se inscreveu, que recomendou para alguém. Agradeço pra caramba de verdade. Agora vamos buscar aí 1.400, 1.500 e também crescer em todas as redes sociais para espalhar o futebol americano e outras modalidades por aí. Vamos falar hoje do que aconteceu na semana 6 da SPFL. Tivemos 5 jogos nesse final de semana, inclusive é por isso que eu estou fazendo um vídeo só para a SPFL. Semanas que a gente tiver muitos jogos, eu vou dividir um pouquinho para que a gente não tenha vídeos muito mais longos do que eu já estava tendo ultimamente. Então eu vou falar dos 5 jogos da SPFL aqui, e se você está vendo esse vídeo primeiro, mais tarde a gente vai ter o vídeo do restante do FABR, por assim dizer, com exceção da Copa Nordeste, que eu não tive acesso a nenhum vídeo de jogo, então eu não vou estar falando lá no vídeo. Bom, mas vamos falar então da SPFL, vamos começar com a Série Prata. Série Prata nós tivemos dois jogos muito importantes para a gente já alinhar algumas coisinhas. Primeiro de tudo, tivemos o jogo entre a Seas Captains e a equipe do Guarás Futebol Americano, 33-6 para a equipe do Guarás. A equipe do Guarás está garantida na Série Ouro do ano que vem, por conta da combinação de resultados, só mais um time pode ficar 2-0. Então, no pior cenário, entre aspas, a equipe do Guarás se classificaria como segundo. Então, por isso, a equipe já está garantida nos playoffs e garantida também na Série Ouro de 2024. Falando sobre o jogo, foi um primeiro tempo muito forte, um primeiro quarto também muito forte da equipe de Guarás, conseguiu 19 pontos no primeiro quarto, a equipe de Assis conseguiu devolver, mas no geral foi um jogo bem dominado pela equipe do Guarás, trouxe algumas anotações, como eu falei, pé no acelerador. O ataque não tem muita novidade do que a gente viu no primeiro jogo, do que a gente já está acostumado a ver esse time do Guarás com o Taveira comandando. Felipe correndo muito bem, outros jogadores também conseguindo correr bem com a bola. E o jogo aéreo aparecendo ali em situações não pontuais, mas o carro-chefe desse time é correr para depois passar. E o time está fazendo isso com muita excelência. E apesar de no segundo tempo não ter conseguido pontuar, o time conseguiu controlar o jogo como um todo, e não deu muitas brechas para a equipe de Assis, tava até esse 0-0 no segundo tempo não me preocupa muito, porque o time do Guarás é um time que geralmente diminui um pouco o ritmo quando controla o placar, então não é uma grande surpresa para mim que isso tenha acontecido, mas não conseguiu pontuar. Também tem mérito para a equipe de Assis, que foi conseguindo se ajustar, gastou mais posses no segundo tempo quando colocou o Anderson de running back, ele estava jogando como tight end, no segundo tempo ele jogou de running back, ele era uma opção melhor para correr com a bola, então um cara mais físico, que quebra melhor tackles, que lê um pouquinho melhor o jogo, então acabou também dando isso, você acaba gastando mais relógio. Da equipe, da defesa também, a defesa mais uma vez pontuando, teve uma pick six nesse jogo, que foi a segunda pontuação do time, se eu não estou enganado, logo no primeiro quarto. Então realmente um time que está, na minha opinião, está muito acima do restante dessa Série Prata. A gente oficialmente viu todos os times jogarem pelo menos uma vez, e eu acho que esse time do Guarás está bem à frente do restante da competição, do restante dos times, os outros 6 que compõem a Série Prata. Inclusive acho que isso justifica muito dos dois placares, que destoaram muito do que a gente viu nos outros jogos. E para a equipe de Assis, foi um jogo muito de aprendizado, eu coloquei aqui algumas coisinhas, o time foi se ajustando com o passar do jogo, conseguiu ter algumas corridas. O quarterback da equipe, que é o Thiago, eu gostei, a gente viu que ele tem força no braço, tem que conseguir trabalhar melhor essa precisão. Não é a exclusividade dele, muitos quarterbacks têm força, mas não controlam, então tem que dar um pouco de tempo para ele conseguir criar mais conexão com seus recebedores, melhorar um pouco mais. Eu fiquei sabendo que a equipe do Assis teve a chegada de alguns jogadores até de outros estados, para compor esse elenco, então deve ter uma galera nova ali também para entender um pouco mais, mas de uma maneira geral conseguiu tirar proveitos de algumas situações. Mais uma vez, correndo com a bola teve alguns bons momentos, teve alguns passes que o time conseguiu fluir, mas defensivamente sofreu bastante, principalmente no primeiro tempo.
com um aspecto muito físico também do que a equipe do Guarás pode fazer. Mas de uma maneira geral me surpreendeu, conseguiu até entregar um jogo bem interessante. E o jogo contra a Ponte valendo a vaga ali nos playoffs. Eu acho que essa equipe de Assis talvez esteja até um passinho na frente da equipe da Ponte para ganhar esse jogo. Partindo para o outro jogo da Série Prata que a gente teve, o jogo que rolou lá em Cruzeiro, estava lá nesse jogo. Vitória da equipe do Caraguá Chip, 19-0 contra o Taubaté Futebol, né? Até uma galera me perguntou se não era mais o Taubaté Big Donkeys, e não, né? Eles mudaram o nome, agora é só Taubaté Futebol o nome da equipe. Né? O logo não mudou nem nada, mas o nome mudou. E um 19-0 que me surpreendeu, né? Não era a minha aposta, a aposta era uma vitória da equipe de Taubaté. Continuo achando que individualmente, quando a gente olha para o ataque, a equipe de Taubaté tinha talvez peças que poderiam resolver o jogo, né? Como o Vitor, o próprio Rafa Castro, que foi um dos quarterbacks que rodou, que eu não conhecia, mas que jogou melhor que os outros, né? E apareceu bem no jogo em vários momentos, correndo e lançando a bola. Mas a equipe de Caraguá jogou um jogo muito bom, um jogo muito disciplinado, né? A verdade é essa, né? O time comandado pelo Guilherme, que tem a Lud, né, como coordenadora defensiva, venceu por 19-0, e a equipe de Taubaté foi uma sequência de tiros no pé durante todo o jogo. Foram 10 turnovers, entre fumbles, interceptações e turnovers on downs. Você nunca vai ganhar um jogo sofrendo 10 turnovers. Poderia ter sido muito mais se o ataque de Caraguá fosse um pouco mais técnico, um pouquinho mais competente, né? Acho que essa palavra talvez seja uma palavra ruim, mas é a correta, porque o time do Caraguá teve 7 desses 10 turnovers começando com a campanha no campo de ataque, 5 desses nas 20 jardas finais do campo, e converteu 3 touchdowns, né? Os 19 pontos vieram desses 3 touchdowns, mas dava para ter sido muito mais, né? A equipe do Caraguá, com o Ricardo no comando do ataque, teve ali alguns bons momentos, né? Cantagesso, que é literalmente calouro, né? Primeiro jogo dele no futebol americano, teve um touchdown, teve uma outra recepção, se movimenta bem, o wide receiver camisa número 1. A gente viu bons running backs rodando ali, a gente viu o Pedro, o Léo, o Vini um pouquinho também, o Shotinho, né, que é linebacker também, tendo repetições como fullback, até carregando a bola, recebendo passes. Então a equipe também tirando proveito do talento que tem, e eu acho isso muito importante também. Se o jogador tem a condição física de fazer isso, você pode em algumas situações usar ele, mas a verdade é que a equipe de Caraguá poderia ter ganhado por muito mais se tivesse um ataque um pouco mais alinhado. O Ricardo estava muito 8 ou 80 nos passes, ou ele conseguiu uma conexão muito boa, que tiveram alguns drops também, ou o passe saía muito para frente, muito para trás, muito fraco, muito forte. Então eu acho que também é muito de seguir o desenvolvimento. A equipe do Caraguá venceu, né? Tá garantida nos playoffs já com essa vitória, né? E agora vai jogar contra o Moca, uma outra equipe que venceu, para decidir possivelmente quem vai ser o Seed 2, né? Então é um jogo muito interessante. Falando do Taubaté, né? Rodou 3 quarterbacks, né? Teve o Pedro, eu acho que era Glaucio, e o Rafa, né? O Rafa foi o que operou melhor dos 3, o Pedro teve alguns momentinhos também que conseguiu desempenhar legal. Aparentemente, segundo a própria comissão, né, após o jogo, peraí que o cabo aqui estava atrapalhando. Vou ajeitar ele. Vocês sabem que eu falo que no YouTube eu não gosto de editar muita coisa, então vamos lá, vamos continuar. Da equipe do Taubaté, né? Não gostei muito dessa estratégia de rodar 3 quarterbacks, um para cada situação. É complicado, porque quarterback precisa de repetição com seus recebedores, né? Então eu acho que o Rafa foi o melhor dos 3, e talvez para o segundo jogo quem o time deveria considerar, né? Jogo contra o Corsários no próximo dia 30, lutando para ganhar uma vaga no wildcard desse time de Taubaté. Mas não foi só esse o problema, tivemos diversos bad snaps, né? Que complicaram jogadas, que atrapalhou todo o plano de jogo, e que também o bad snap ali, numa tentativa do QB tentar salvar a jogada, acabou sofrendo um fumble ou não conseguia produzir da melhor forma, né, e isso acabou anulando essa equipe como um todo. O plano de jogo do ataque não foi bom, acho que a verdade é essa. Chamadas e situações não combinaram com o jogo, vamos dizer assim. Mais precisamente no terceiro, quarto, ou já no quarto e último período, tinha uma situação ali de uma 4ª-1, acho que era no finalzinho do terceiro quarto, uma situação de 4ª-1, chamou uma jogada totalmente vertical, né, com um quarterback que podia de repente correr essa uma jarda, você poderia chamar um passe curto, mas eu acho que é aprendizado, né? A equipe de Taubaté é uma equipe nova ainda pro full pad, né, uma equipe que tem uma tradição no flag, mas no full pad ainda está se desenvolvendo, né, segunda participação na SPFL.
Então, eu acho que no geral é isso desse jogo. A defesa teve um jogo bom, né? Como eu disse, basicamente 7 campanhas da equipe de Caraguá começando no campo de ataque, você ceder só 19 pontos, fala muito sobre o seu ataque, né? O jogo terrestre do Caraguá teve alguns bons momentos, mas a defesa apareceu bem, conseguiu forçar a interceptação, então nem tudo foi ruim da equipe de Taubaté, mas mais uma vez, 10 turnovers, 3 quarterbacks rodando, chamadas que não funcionaram, e a defesa ali em alguns momentos cruciais não conseguindo fazer jogadas, né? Então eu acho que no geral é isso. E para a equipe do Caraguá, parabéns, né? Foi a primeira vitória do Caraguá na SPFL, né? Time que também estreou na competição ano passado, passou por muitas dificuldades, né? Jogou uma pick six contra times de nível mais alto, mudou muita coisa pelo que o pessoal me falou, né? Então é o time que está trabalhando, está melhorando e foi, não vou dizer presenteado, né? Foi recompensado com um trabalho duro. Então eu dou de verdade os parabéns para essa equipe, porque eu particularmente acho que se a equipe está trabalhando duro, está ralando e está fazendo acontecer, tem que ganhar e vai ganhar, né? A verdade é essa. Então quando a gente olha para esse jogo todo, quem errou menos ganhou e a equipe do Gol Chip está classificada para os playoffs da Série Prata. Passando agora para a Série Ouro. Série Ouro nós tivemos 2 jogos também nesse final de semana, um jogo pelo grupo C, um jogo pelo grupo D. Vamos começar falando do jogo entre Cruzeiro Guardians e a equipe do Santos Tsunami. O jogo foi o que eu esperava, num aspecto tático, né? O Cruzeiro fez o que eu esperava no ataque, o Santos também. Defensivamente as defesas também não mudaram muita coisa, mas foi um jogo muito abaixo tecnicamente falando, né? A OL do Cruzeiro com um jogo muito ruim, Fonseca segurou a bola demais em alguns momentos, mas em muitos momentos ele recebia o snap e já tinha que correr para algum lado porque a pressão já estava chegando. Mérito também para a defesa do Santos, que conseguiu gerar muita pressão pelo meio da linha, e é assim que você complica um quarterback que tem mobilidade. Inclusive o touchdown do Fonseca foi numa jogada onde ele conseguiu estender a jogada e achou, acho que foi o João Adolfo livre na endzone. João Adolfo, que foi o cara de segurança, né, para essa equipe de Cruzeiro, já era um alvo muito forte com o Monção e segue sendo com o Fonseca. O jogo terrestre, por conta disso, não teve muitos momentos, né, nem o Wally, nem acho que é Murton, o outro running back. Ninguém basicamente conseguiu correr muito bem com a bola, a verdade é essa. E o jogo aéreo também acabou não fluindo da maneira desejada, seja por alguns drops, seja pela pressão, seja pela execução, como o próprio Fonseca falou para mim depois do jogo na entrevista, que está aqui no YouTube também, para você conferir. Mas, defensivamente, é um jogo que, se não perfeito, né, porque não dá pra gente carimbar, um jogo muito melhor da defesa do Cruzeiro do que a gente viu na estreia contra o Franca. Um jogo com menos faltas, uma defesa que consegue gerar muita pressão também, força muito sacks, força muito erros, conseguiu ali interceptações que colocaram o Cruzeiro na situação ali para fazer o seu segundo touchdown, e a defesa inclusive fez, né, um touchdown, né? O Evandro ali num passe que foi para trás do baixo, recuperou a bola, correu para end zone e a arbitragem marcou o touchdown. Então o Evandro também, que jogou bem, teve um sack depois. Então a defesa que num contexto geral jogou bem, mas na campanha de touchdown do Santos, eu até anotei aqui, foram 3 faltas, 3 faltas que deram primeiras descidas automáticas para a equipe do Santos Tsunami. A gente teve uma interferência de passe, um offside e a terceira falta eu não lembro agora de cabeça, mas foram 3 faltas que deram primeiras descidas automáticas para o Santos, né, e mantiveram a equipe em campo, e aí o time conseguiu pontuar com uma corrida do Natan, né, que foi o quarterback que assumiu com o passar do jogo. Da equipe do Cruzeiro é isso. O special team dos dois times com pequenos errinhos, né? Cada time teve um punch ali que sofreu um muff, né? Um para cada lado, então ficou empatado nesse aspecto. E falando em special teams, para começar a falar do Santos, um jogo muito bom do alemão, né? Que é running back da equipe, mas que fez bons retornos, fez bons trabalhos em jogadas de special team, e é um cara que às vezes fica um pouco fora do radar, né? Mas que fez um jogo bom e que conseguiu participar bem, né, desse ataque do Santos, que tem o Kaká como running back número 1, claramente, né, pelo que a gente tem visto em campo, né, mas um jogo bom dele, do camisa número 13. Na posição de quarterback, o baixo não conseguiu desempenhar mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Werewolves, mas o Santos decidiu trocar, colocou o Natan, que é um quarterback bem mais baixo, né, é difícil a gente ter quarterbacks da altura dele,
mas que entrou, parece ter um braço um pouco mais forte, conseguiu mover um pouco mais as correntes, mas também sofreu com a OL não jogando bem, com a defesa de Cruzeiro gerando muita pressão, o jogo terrestre não tendo muitas janelas para funcionar, conseguiu em alguns momentos produzir, mas esse ataque do Santos precisa ter ritmo, né? Não pode viver para sempre de jogadas engraçadinhas, né? Jogadas pontuais, onde tenta ali fazer um passe com o running back, onde tenta fazer uma jogada diferente para acionar alguns jogadores, até porque são coisas pontuais para você usar uma vez ou outra, né, em situações importantes. Acho que não vai dar para você ter uma jogada dessa todo jogo, né? Então você tem que ter ritmo, você tem que ter constância. Mas defensivamente foi um jogo bom da equipe do Santos, só tomou um touchdown em campo curto, né? Então o ataque de Cruzeiro não teve campanhas longas, né? Não me lembro de cabeça agora, nem na hora do jogo, nem revendo o jogo, nenhuma campanha muito longa da equipe de Cruzeiro. Então a defesa do Santos fez um grande trabalho e agora vai para esse último jogo contra o Franca também tendo que encarar um ataque que tem um quarterback muito móvel, que vai dar muita dor de cabeça para essa defesa, e o ataque tem que se achar aí de alguma forma também para esse terceiro e último jogo. Desse jogo eu acho que é isso mesmo, né? Falei das mudanças. E o outro jogo da Série Ouro que a gente teve foi o jogo entre Guarulhos Rhinos Academy 28 e São Paulo Storm 12. É um jogo que não me surpreendeu, era mais ou menos o que eu imaginava. Né, eu falei na prévia que eu achava o Rhinos Academy favorito, apesar de ter perdido para o Vipers no primeiro jogo. Em alguns momentos, o termo Academy grita para esse time do Rhinos, porque a gente está falando de um time que tem alguns jogadores mais velhos, mas que é basicamente formado por jogadores mais novos. Então, em alguns momentos, o aspecto físico vai falar muito alto, porque você tem garotos, entre aspas, jogando contra homens, né? Então, isso não é demérito nem nada, a gente está falando de um aspecto de você ter uma construção muscular, de você ter ali N fatores que vão além da habilidade, e como eu sempre digo, massa move massa, e isso em alguns momentinhos do jogo ficou claro, mas até menos do que eu esperava, né? Porque o jogo corrido do Rhinos funcionou melhor, com o Ian, com o GG também, que teve o touchdown. A OL teve problemas de bad snap também, que mataram muitas campanhas no primeiro tempo, né? Deixando o Gui numa situação muito complicada. Não foi o Stan que comandou o ataque, inclusive foi o Gui. O Stan não estava disponível para esse jogo, né? Aparentemente ele tinha um compromisso particular, então por isso ele não estava nesse jogo. E o Gui, que era quem eu achava que comandaria esse ataque no começo do campeonato, fez o seu papel, fez um jogo bom. Eu gostava de ver o Gui no flag, queria ver ele nessa transição para o equipado, né? O campo maior, é diferente. E ele conseguiu fazer um jogo bom, né? Conseguiu ali correr com a bola quando precisou correr, não se complicou demais, se livrou muito bem da bola quando precisou se livrar, não arriscou nenhuma jogada. A própria interceptação dele, eu dou muito mais mérito para o Johnny, pela forma como ele leu a jogada, do que demérito para o Gui, sabe? Eu acho que ele viu uma janela, tentou atacar, mas o safety do Storm estava ligado para conseguir interceptar essa bola. E um jogo muito bom do camisa número 12, se eu não estou enganado, a camisa que ele joga, e coloca, na minha opinião, talvez uma pulguinha atrás da orelha do Fabião para o terceiro jogo contra o Monsters. Apesar de o Monsters não ser o parâmetro da Série Ouro, eu acho que talvez ali a gente possa ver uma divisão de snaps entre ele e o Stan, ou não, né? Talvez o Gui realmente estava só para esse jogo, mas eu acho que foi um jogo muito bom dele, um jogo muito limpo do camisa número 12. E o Academy conseguiu fazer o que sofreu no primeiro jogo, né? Se no quarto período do jogo contra o Vipers o jogo desandou contra, esse desandou a favor, né? Vamos dizer assim. O time conseguiu um touchdown, na sequência uma pick six, no finalzinho teve mais um TD também, né, do Aires. O Storm até devolveu, né, quando o jogo estava 21-6, devolveu com outro touchdown, mas a equipe do Rhinos Academy jogou muito bem, né? Como eu falei aqui, o jogo terrestre melhorou. Um outro jogador que eu queria falar dessa equipe do Rhinos é o Magal, né, wide receiver. A gente falou e vai falar muito do Aires durante todo o campeonato, né, porque é teoricamente o melhor receiver desse corpo, né, do Academy, mas o Magal fez mais uma vez um jogo bom, assim como fez contra a equipe do Vipers, um cara que aparece um pouco menos, é o cara que vai fazer aquela recepção numa terceira descida curta, é o cara que faz um jogo mais discreto, mas ele tá lá, ele tá aparecendo, e quando o Gui precisou acionar ele apareceu bem no jogo, então é um nome também pra gente ficar de olho no decorrer desse campeonato, o
camisa número 13, receiver da equipe do Academy. Da defesa, eu acho que teve um começo ali ruim, né? Logo na primeira campanha, se eu não estou enganado, foi quando sofreu o touchdown, né? Numa situação de um campo um pouco mais curto, mas foi se ajustando com o passar do jogo, conseguiu entender o que o Storm queria fazer com a bola, na forma de correr e na forma de passar. A grande verdade é que eu olho para esse ataque do São Paulo Storm e eu vejo o Steamrollers de 2018, antes do Lee chegar, né? Então, muito do que o Clauston já usava lá atrás, ele ainda está usando agora. Poucas variações, na minha opinião, posso estar enganado, mas não vejo muitas mudanças. O Vergara aparecendo bem nesse ataque do São Paulo Storm, né, que estava com o Clauston na época de Steamrollers, estreou contra o Monsters com um touchdown, teve mais um também nesse jogo, né, numa situação inclusive que conseguiu confundir a defesa do Rhinos, né, é um sistema que tenta fazer a defesa decidir antes de você ter que soltar a bola, né, então você consegue se beneficiar ali de alguém talvez querendo dar um tiro muito cedo, alguém querendo se antecipar e acabar se atirando no próprio pé, né? Mas o jogo terrestre não funcionou muito bem, né? Teve alguns momentinhos, mas a OL não jogou bem, cedeu muitas pressões também em cima do Gustavo. Esguicho apareceu bem também, é um menino que eu gosto desse time do Storm, né? Que tá aparecendo e é um cara que quando tá com a bola na mão pode fazer boas jogadas e fez. Do Gustavo, né? O próprio quarterback, eu vejo e continuo acreditando na melhora do Gustavo. Ele, para mim, ano passado, ele não deveria ter sido quarterback do Storm, isso não é nada contra ele, é uma questão unicamente de ele não estava pronto para ser o quarterback titular de uma equipe e ele foi forçado a ser por falta de opção, talvez a gente possa dizer assim, e agora a gente está vendo uma evolução natural dele. As 2 interceptações não foram culpa dele, foram culpa dos recebedores. A primeira, a bola bateu, pipocou, o jogador do Rhinos pegou. A segunda, bateu, pipocou, o Vitão recuperou e fez a pick six. Então, não é diferente do ano passado, quando eram muitas decisões ruins da parte dele, quando ele não estava, talvez, pronto para a velocidade do jogo que era pedida. Então, ele está se ajustando, ele está melhorando, e eu acho que ele pode ser, sim, o futuro do São Paulo Storm, o futuro de algum outro time, se ele não ficar no Storm, mas eu acho que é um menino muito novo e que está se desenvolvendo, é assim que as coisas são, a gente está falando de um menino sub-20, então é muito bom ver que ele está evoluindo, né? Da defesa do Storm, foi um jogo para mim que teve ali seus altos e baixos, conseguiu gerar pressões em algum momento, tirou proveito de todas as vezes que o Rhinos atirou no próprio pé com bad snaps, ou que tentar alguma coisa ali que talvez que não parecia tão bem desenhada ou planejada, a defesa fez jogadas. Falei da interceptação do Johnny, que para mim foi 100% mérito dele. Para quem viu a jogada, né, ele estava de um lado do campo, viu que o outro lado estava pesado, viu que o Gui estava olhando para lá, tomou a decisão na hora certa para conseguir interceptar a bola, mas é uma defesa que sofreu demais, né? E até num aspecto que eu achei que não ia sofrer, que foi o jogo terrestre. O Ian correu muito bem, teve a corrida do GG, que foi uma corrida para mais de 50 jardas, e também teve uma questão nesse jogo que me deixou muito assim, que o fato do Gui ter o potencial para correr com a bola fez a defesa do Storm errar, porque a gente via ali formações com os linebackers por fora da linha, né, alinhados mais abertos até do que o próprio defensive end, ou edge, como vocês quiserem chamar, e no que o Gui fazia o handoff, né, eles compravam e aí a gente tinha um buraco enorme no meio do campo, e foi assim que o Rhinos correu, e correu muito bem, né? Quando o Gui ficou com a bola, a defesa podia estar mais ligada, mas quando ele soltou a bola, ficou um buraco ali no meio, e por isso o Rhinos conseguiu correr muito bem. Então, muita inteligência também do ataque adversário, mas talvez ali o Storm tivesse que ter se ajustado melhor a essa situação, se ajustado de outras formas ao fato de ter um quarterback ali que poderia correr de alguma forma. Mas no geral é isso também, eu acho que não tem mais muito que a gente falar desse jogo. O Academy tem seu último jogo contra o Tatuapé Monsters, que joga nesse domingo contra o Vipers, então vamos entender se vai ser um Vipers 2-0, e se vai ser um Monsters 0-2, ou se vai ser um Monsters 1-1. E a equipe do Storm é a mesma coisa, né? Vai encarar o Vipers, né? Que pode ser um time que vai estar buscando uma vaga como seed 1 ou seed 2, se tiver 2-0, ou um time que vai estar brigando para se classificar alto, se for um 2-1. Né? Que também pode ser um seed 2, dependendo da situação e tudo que acontecer nos próximos jogos. Bom, para a gente fechar o nosso vídeo, a gente tem um jogo entre Six Spartans e Guarani Indians, 41-6 para a equipe do Spartans. Mais um resultado que não fugiu muito do esperado,
né? Eu tinha colocado acho que 35-7, né? Teve um touchdown a mais pro Spartans, mas foi um jogo que, para quem viu, viu que talvez não tivesse um placar tão destrinchado se a equipe do Spartans, do Indians, tivesse ajustado algumas coisinhas, né? A gente viu um Spartans conseguindo correr melhor com a bola, o Shake fazendo o primeiro touchdown e fazendo o segundo também no backfield. É um cara que ele não era running back até o ano passado, está se desenvolvendo como running back, eu acho isso bom, né? Também consegue receber ali alguns passezinhos curtos, né? Uma rotazinha uma flatzinha, alguma coisa assim. Então é bom você ver ele conseguindo produzir também no ataque, né? É um cara que de estar dividindo bastante snap, até porque ele também joga na defesa, então não dá para ele jogar o tempo todo no ataque, mas é um cara que está se desenvolvendo bem como corredor. O Mamão está muito bem com esse ataque, eu realmente achava que ia demorar um pouco mais para ele estar conectado com os jogadores, e ele está com um tempo muito bom, conectando ótimos passes, dentro do pocket está conseguindo fazer até mais do que eu esperava no aspecto de se livrar de sacks e manter a jogada viva, né? A alguns momentos a equipe do Indians até chegou nele, mas não conseguiu finalizar a jogada, e ele conseguiu se desvencilhar e soltar um passe, ou pelo menos não sofrer o sack. Então um jogo muito bom do Mamão, muito bom do ataque dos Spartans como um todo, da defesa também, né? Apesar de ter tido algumas dificuldades em encarar esse quarterback corredor que é o Elias, né? Conseguiu evitar danos maiores, né? O Elias conseguiu conectar muitos passes, né, pelo meio, alguns passes curtos, às vezes esticava um pouco mais, mas a defesa só sofreu um touchdown, né, numa situação ali também que o Elias teve que improvisar, foi para um lado, foi para outro. Então eu acho que esse time do Guarani acaba vivendo muito disso, né? Os próprios recebedores já estão meio que acostumados, você vê muito nos jogos eles adaptando a rota, quando vê que complicou, que o Elias está indo para um lado, está indo para o outro, eles já vão se ajustando. O Elias é um cara que ele tem força no braço, assim como eu falei no jogo do Caraguá, se não me engano. A força no braço tá ali, mas falta precisão quando ele quer afundar demais a bola. E eu acho que isso é trabalhável, é treinável, é entender a velocidade, principalmente dos seus recebedores, e o tempo que você tem para soltar a bola, né? Eu acho que isso também falta para esse ataque, né? O jogo terrestre não funcionou muito bem, né? O Rubinho aparece bem como recebedor, outros jogadores também. O Elias também teve algumas jogadas desenhadas para ele correr com a bola, mas eu acho que ainda falta para esse time do Indians, né? A defesa do Spartans realmente deu uma canseira muito grande, gerou muita pressão, sem precisar mandar muita blitz, que era uma das coisas que eu queria muito ver do jogo, né? Se o Igor realmente mudou o plano para usar talvez esses fronts sem tanta blitz, né? Deixando a caixa ali cheia, mas sem mandar pressão, né? Vamos dizer assim, sem forçar linebacker, sem forçar outros caras a pressionar. Então foi um jogo bom, um jogo sólido da defesa da equipe do Spartans. E das minhas anotações aqui desse jogo, eu acho que é um pouco mais disso, né? O time do Indians mesmo, como eu falei, né, se manteve no jogo máximo que conseguiu, né? 21 pontos da equipe do Spartans vieram no quarto e último período, né? Então, no final do terceiro quarto estava 20-6, era um jogo brigável, né? Mas no quarto período o Spartans se impôs de vez e se impôs com pontos também, né? Então, é um jogo sólido da equipe do Spartans, que vai ter agora o próximo jogo, se eu não me engano, contra a equipe do Vikings, né, e fecha a fase de grupos contra a equipe do Dragons. Então vai ter aí mais um jogo que vai poder rodar, testar e errar muita coisa antes de encarar o Dragons, que é um outro time muito forte nesse grupo. E só pra gente fechar, falar um pouco do que está se tornando esse corpo de recebedores da equipe do Spartans, né? É um time que tinha o Mega ano passado como a principal referência. No último jogo a gente viu o Cadu aparecendo, o Yuri aparecendo. O Jesus, outro cara que veio do Palmeiras, junto com o Pita, também aparecendo bem. Teve touchdown, teve uma conversão ali de 2 pontos. Foi expulso do jogo por 2 faltas antidesportivas. Que algumas pessoas inclusive me questionaram se a regra da punição é da liga. Não, e não é, né? É uma coisa da arbitragem. A arbitragem decide aplicar essas faltas de conduta antidesportiva por comemoração excessiva ou provocação, né? Então é a própria arbitragem que faz essa aplicação, e o Jesus acabou sendo expulso por causa disso, e foi no quarto período, então ele não joga no próximo jogo. Mas o foco é falar que você tá conseguindo formar um corpo de recebedores muito interessante. Tem tight ali também, tem o Espina, tem o Piauí que está jogando de tight end e jogando de DL, né? Mais um time que está usando
caras para jogar no ataque e na defesa, mas você está começando a formar um corpo de recebedores muito interessante. O corpo de running backs também me agrada muito quando a OL consegue funcionar, né? A OL que também pode melhorar contra o passe. Mais uma vez, houveram situações que o Mamão teve que resolver por si só, e no geral eu acho que é isso. Então esse time do Spartans é um time que empolga, que ainda tem coisas a melhorar, mas que deve brigar aí forte para chegar numa semifinal nessa série Diamante, e quem sabe até dependendo da situação do jogo desse domingo entre Dragons e Rhinos, pode de repente brigar para ser o líder do grupo, né, conforme tudo se desenhar. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Deixa também qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, ideias. Estou fazendo as perguntas no Instagram toda segunda já, faz mais de ano, mas de repente a galera que só consome por aqui pode deixar nos comentários ideias de tudo que a gente pode discutir. Tamo junto e até a próxima!